Beleza, beleza, eu sei, seu Premiere travou, calma, primeira coisa, respira junto comigo, vai. Pronto, se acalmou, agora vamos resolver o problema. Começando pelos 3 erros mais comuns do Premiere. Primeiro erro, aquela tela congelada, que fica tudo em branco e aparece escrito que o Premiere não tá mais respondendo. Aí você tem que abrir o gerenciador de tarefas e encerrar o processo. O segundo erro é quando aparece uma mensagem falando que o Premiere encontrou um erro gravíssimo e precisa fechar agora. E aí tem aquele terceiro erro que fala que um Crash Report foi gerado, né, um relatório de erros. Então, esses 3 erros eu chamo de erros genéricos. A gente não consegue saber exatamente o que causou eles. Por isso fica um pouco difícil de saber o que está acontecendo. Mas tem algumas coisas principais que podem estar com problemas. Primeiro, o seu hardware, as peças do seu computador. Para tentar resolver esses erros, a primeira coisa que você vai fazer é atualizar seus drivers de vídeo. Se isso não resolver, você pode desabilitar temporariamente o uso da sua placa de vídeo pelo Premiere. Como você está vendo aí na tela, é só acessar as configurações do Premiere e desabilitar a GPU. Se ainda não resolver, pode ser algum problema nos seus discos rígidos, HD, SSD. Então veja se não tem nenhum disco com problema, mal conectado, principalmente se eles não estão muito cheios. Às vezes o Premiere tá usando um HD bastante cheio e você nem tá sabendo. Se não é nada com seu armazenamento, talvez possa ser com a sua memória RAM. Então dá uma olhada se você tá com memória suficiente. Eu recomendo no mínimo 8 GB de memória RAM para trabalhar. Se você estiver editando e tiver um navegador aberto ou outros programas abertos, você tem menos memória para trabalhar com o Premiere e pode estar causando esses erros. Se nada disso adiantar, é porque não é problema de hardware. Talvez seja um problema de software. O principal problema que causa esses erros é o software ser craqueado, pirata, uma versão genérica que você baixou de qualquer lugar da internet, menos do site oficial da Adobe. Outro problema de software comum é a incompatibilidade do Premiere com outros programas instalados no seu computador. Vários alunos meus do curso de Premiere já me falaram que quando eles instalaram um programa de banco no computador deles, começou a dar muito problema, sabe, tipo aplicativo do Itaú, da Caixa Econômica. Então, se você tiver isso no seu computador, pode ser essa causa. Inclusive, lá no curso de Premiere, eu ensino várias técnicas de como que você pode evoluir a sua edição com o Adobe Premiere. Você pode ser um editor melhor usando essa ferramenta. Dá uma olhadinha no primeiro link da descrição para você conhecer o curso, beleza? Mas enfim, se você não tem app de banco instalado aí, pode ser o seu Windows, tá? Às vezes faz tempo que você não atualiza o seu Windows, ou então você acabou de atualizar o Windows. Essas duas coisas fazem com que o Premiere dê problema também. Se você instalou algum plugin no seu Premiere recentemente, pode ser esse o problema. Se você puder desinstalar temporariamente o plugin e tentar usar o Premiere por um tempo só para ver se é problema do plugin, isso também ajuda. Tem uma outra coisa que também dá pau, que é a própria versão do Premiere. As versões que são recém-lançadas, né, tipo, você acabou de atualizar o seu programa, estão sempre cheias de bugs. É normal. Por isso a minha recomendação é: nunca atualize o seu Adobe Premiere enquanto você estiver trabalhando num projeto. Espera terminar esse projeto, depois se atualiza. Uma opção também é você voltar à versão anterior que não estava dando problema no seu computador, tá? Isso pode ajudar. Ainda, pode ser que alguma preferência do seu Premiere esteja corrompida. Sabe as opções que você escolhe ali na janela de preferências? Então, elas ficam salvas, mas quando elas corrompem, elas dão esse problema de travar o Premiere. E aí você pode resetar essas preferências segurando a tecla Shift enquanto você inicia o Premiere e vai aparecer uma mensagem perguntando se você quer apagar as preferências. Faz essa limpa aí, apaga as preferências e depois altera tudo de novo. E uma última opção que normalmente resolve também esses problemas é o seguinte: você tá lá trabalhando num projeto específico e é esse projeto que faz o programa travar. Sabe o que você faz? Cria um projeto novo e importa esse projeto antigo que você estava trabalhando e continua editando aí desse projeto que você acabou de importar. Isso resolve muita coisa, tá? Apesar de ser uma solução não muito ortodoxa. Agora, se não é hardware, não é software, então só podem ser seus arquivos de mídia. Os vídeos, as músicas que você está usando. Às vezes você tem algum vídeo usando um codec que o Premiere não consegue lidar muito bem. Por exemplo, algumas versões do Premiere não vão lidar bem com codecs da GoPro, com o formato de vídeo do celular. Então talvez passar o seu vídeo num Handbrake possa ajudar. Aí no card vai ter um link pro vídeo do Handbrake. Pode ser que você tenha algum arquivo corrompido aí no seu cartão de memória, no seu SSD, ou ainda algum arquivo está salvo num local problemático do seu HD. O que eu sugiro você fazer nesse caso? Copia todo o projeto que você está trabalhando, os arquivos, as músicas, e leva eles para um outro lugar do HD, uma outra pasta, num caminho diferente desse que você estava trabalhando. Tenta continuar trabalhando no projeto novamente. Provavelmente isso vai resolver. Ainda
assim pode ser que você não tenha se identificado com esses erros que eu falei no começo. Aí nesse caso pode ser um erro como esse daí, onde o preview apresenta algumas linhas verdes, uns artefatos esquisitos no vídeo que você não queria que eles aparecessem, né? Então, isso aí é um problema clássico de drivers de vídeo. O melhor caminho é você atualizar os drivers da sua placa de vídeo para resolver o problema de uma vez por todas, ou desligar a placa de vídeo temporariamente ali dentro do Premiere. Se o erro também não é esse, deve ser então um erro de render. E aí tem uma boa notícia que os erros de render são os mais fáceis de resolver. Por quê? Um erro de render se parece com essa imagem que você tá vendo aí. E não sei se você percebeu, mas ele indica pra gente qual que é a raiz do problema e também em qual lugar da timeline aconteceu esse problema. Se foi envolvendo um filtro, um efeito, um plugin, vai aparecer o nome do plugin nesse erro. Se foi envolvendo um arquivo de mídia, vai aparecer o nome desse arquivo no erro. É só você dar uma lidinha e você vai ver onde que tá o problema. Você pega ali o tempo que ele mostra onde a falha aconteceu e corre na timeline pra ver o que tem ali. Quando eu vou avaliar esses problemas no Premiere dos meus alunos, eu sempre percebo que no momento em que o erro ocorreu, tinha alguma coisa esquisita na timeline. Às vezes eles colocaram um monte de adjustment layer um em cima do outro, ou então encheram de efeitos ali exatamente naquele momento, e aí faltou memória para o Premiere conseguir gerar o frame. Primeiro, testa desabilitar a sua placa de vídeo e renderizar usando apenas o processador. Se não resolver, tente remover os efeitos que você tenha aplicado ali naquela região do vídeo onde deu o problema. Se ainda não resolver, tente substituir o arquivo que estava aparecendo ali naquele trechinho da timeline por um outro arquivo e tenta renderizar de novo. Se resolver, é porque o arquivo anterior estava corrompido. Se isso não adiantar, tente renderizar em um outro codec. Em vez de renderizar em MP4, renderiza em .mov. E se ainda assim não resolver, aí você pode partir pra mandinga, né? Que é aquilo que eu falei pra você. Você abre um projeto novo, importa essa sequência que você estava trabalhando e tenta renderizar dentro desse novo projeto. Na maioria das vezes, isso vai dar certo. Mas agora, se nada disso funcionar, aí você só tem uma saída. Ligar pro DaVinci, porque ele resolve. Desculpa, eu precisava, né? Inclusive, para você aprender o DaVinci Resolve, vai estar aparecendo aí o primeiro vídeo da série Road to DaVinci Resolve, que te ensina a migrar a sua edição do Premiere para você começar a trabalhar só com o DaVinci Resolve, um software incrível e 100% grátis. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a resolver os problemas. Meu nome é Matheus Ferreira e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau!